A gente está começando mais uma live aqui no CT do Marketing Político e hoje a gente vai falar sobre um assunto que o próprio assunto ele é tendência, mas a gente vai falar sobre tendências do marketing digital para a campanha eleitoral 2024. Já já o nosso convidado vai estar aqui, o Paulo entra em instantes aqui para a gente conversar. Mas antes disso, né, eu vou me apresentar, sou o Israel Leal, eu sou consultor, sou jornalista e junto com o Ricardo Costa, que deve estar por aqui assistindo a gente também e está me dando já um retorno aqui que está tudo ok com áudio e vídeo, junto com o Ricardo Costa, a gente criou o CT do Marketing Político. E hoje a gente vai conversar justamente sobre a tendência, né, essas tendências de marketing digital para as eleições que estão chegando, né? A gente tem aí praticamente um ano para as eleições. Deixa eu dar logo boa noite para quem já chegou por aqui. Letícia Campos está por aqui. Boa noite, Letícia. O Márcio está por aqui. O Ruber Neto está por aqui. Nalva está por aqui. Campanha Planejada está por aqui. Lauro. O Pegugel. O Paulo Maneira também chegou aqui. Paulo Maneira já pode apertar no botãozinho para a gente começar. Boa noite para Márcio também, boa noite a todos e todas que já estão por aqui. E a gente vai começar já, dentro de instantes, o nosso bate-papo com o Paulo Maneira. O pessoal do blog de política está aqui. Diga aí, Márcio. Márcio está dizendo aqui, hoje será uma grande entrevista. Vamos lá, Márcio. Paulo já está por aí. Paulo, se estiver por aí, é só pedir para participar da live, que eu já libero aqui, a gente já começa a bater esse papo sobre tendências do marketing digital para o marketing, para a campanha eleitoral que está chegando. Pronto, chegou aqui o pedido de Paulo para instantes por aqui. Olha o Paulo aí. Olha o Paulo aí. Boa noite, Paulo. Boa noite, meu amigo. Como é que tá você? Tudo bem, graças a Deus, tudo certinho. Como é que está a nossa Bahia? Ainda bem, tudo tranquilo. Chovendo um pouco, né? A gente não tá muito acostumado com chuva aqui no Nordeste, a gente, né? Você também em Pernambuco, né? Isso. Como é que tá? Começou a chover. Tá chovendo, Começou a chover né? um pouquinho aqui também. Tá chovendo, tá difícil. Também. Mas você tá indo climazinho. Tá indo pegar um frio lá em Brasília, né? Rapaz, estou preocupado, porque parece que está muito quente de dia e está muito frio à noite. Isso é Brasília, isso é Brasília. Você bota o casaco de manhã cedo, chega de meio-dia, não tá aguentando de calor. Exatamente. A gente vai enfrentar aí para mais um treinamento aí na área, um treinamento do Marcelo Vitorino, o Imersão Pré-Campanha. Grande professor. E isso, professor Marcelo Vitorino, a gente vai estar lá aprendendo um pouco mais para a gente pôr em prática aí. E também vendo aí também mais tendências, né? Parte do assunto que a gente vai conversar aqui. Mas deixa eu te apresentar, Paulo, de forma oficial, para que a gente possa iniciar nosso bate-papo. Olha, gente, o Paulo Maneira, ele é profissional da área de comunicação e mídias sociais. Ele mescla experiências no setor público e setor privado. Antes de se tornar o CEO da Yellowfant Comunicação Digital, é assim que fala mesmo, Paulo. Yellowfant. Isso. Ele trabalhou em diversas esferas da gestão pública. A exemplo do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, o IPAC, e da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, a ALBA. É assim que se fala também, a ALBA? Isso, ALBA. A ALBA. Isso aí. Aqui a gente fala a ALEP, Assembleia Legislativa de Pernambuco. ALEP. Então, isso. E trabalhou também em diversas prefeituras do Estado da Bahia, tendo em várias delas estado à frente da comunicação. Em marketing político, ele implementa estratégias desde a campanha municipal de 2008, então já tem um tempo aí, e atualmente contabiliza a participação em 20 campanhas eleitorais, tendo coordenado 12 delas. E além da atuação em pleitos, é consultor político de clientes no Legislativo Estadual e Municipal e contribui ainda como articulador em negociações partidárias e governamentais. Paulo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, muito boa noite. E conta um pouquinho aí da tua história, como é que ela se mistura aí com o marketing político digital. Maravilha, Zé. Falando assim, parece até que eu sou velho, mas não sou. Eu comecei cedo. Eu só comecei cedo, porque fica aparecendo esse negócio aí. Eu sempre gostei de abusar muito do que é novo, do que é dessas estratégias de comunicação.
Eu vou focar um pouquinho bem no nosso marketing político, que é nosso foco, nosso direcionamento aqui. E eu já vou começar de 2007, que você tem aquela campanha maravilhosa de Barack Obama, a do Sim, Você Pode, né? Yes, We Isso. Can. E que Focada aquilo ali que no Facebook, né? focar em Facebook e Twitter. E o Twitter foi uma Twitter, ferramenta isso. que inicialmente ela foi usada. O tweet ele tem 140 caracteres, não é por acaso, é porque é um SMS. É exatamente a capacidade de um SMS. Então, o Twitter, você tweetava mandando um SMS. Então, antigamente, você mandava um SMS, você tweetava, vai aparecer na sua página. Então, assim, todo este processo, ele Sim, eu foi lembro criado disso. lá. Isso. Então, ele foi criado lá. Então, há quem diga que se não fosse a internet, meu amigo, Barack Obama não era presidente da República. Então, daí a gente para e pensa, né? E a gente que trabalha com isso, eu sempre vinha de militância estudantil, eu fiz campanha em 2002, 2004, eu fiz campanha coordenando juventude, e sempre naquela área de militância. Apesar de formação de jornalismo, eu estava naquele processo, coordenando juventude, sempre, né, em 2006 também, naquele mesmo processo, aquela briga, organizando, né? Em 2008 eu tive a grande oportunidade de cuidar exatamente disso que é marketing digital hoje que a gente está chamando, né? Eu estou falando de você pegar um galpão, que é o comitê da campanha, e você colocar o Wi-Fi em 2008. As pessoas olhavam, Olha, como é que tem internet aqui? O pessoal olhava assim, como é que isso aqui funciona? Aonde está a internet? Cadê o cabo? Né? Isso em 2008. A gente está falando de SMS. Aí você fala, o SMS naquela época, eu mandava SMS para as pessoas que estavam dentro da campanha, que eu cadastrava a cada evento, eu tinha o cadastro de todo mundo. Eu cheguei a 4.000 pessoas no final, isso é uma coisa, um número para é, 2008, um número grande, um bom número. Agora imagina o que é mandar 4.000 mensagens SMS em 2008. Aí eu vou lhe falar, um Motorola V3 ligado no cabo num computador e ele só mandava uma mensagem a cada 30 segundos, meu amigo. Então ele mandava uma mensagem, daqui a 30 segundos mandava outra. Agora imagina para 4.000, começava de manhã cedo e terminava de noite. Era maluquice. Então, assim, a gente começava a implementar, então a gente já falava de fazer um site para uma campanha política em 2008, era um luxo. Ah, não precisa, mas não, vamos usar um site para depositar as informações, para ter tudo aqui, para alguém que quiser pegar um santinho ou uma arte para usar na sua rede social, no Orkut. Naquela época você tinha as comunidades do Orkut, que você conseguia movimentar alguma comunidade coisa política. comunidade Orkut. Você já tinha isso. Então foi isso que acabou me despertando e me trazendo, né? Me tirando dessa militância política, me tirando do jornalismo e me trazendo para esta questão que é o marketing político, eleitoral, né? Digital. É essa coisa que encanta até hoje. Por quê? Eu costumo dizer que é o mais interessante. E é por isso que isso é importante o que você está fazendo, de ir para um curso de Vitorino. E a gente tem que estar se atualizando o tempo todo. Porque a campanha do ano passado é totalmente diferente do que vai ser a do ano que vem. Então, ao mesmo tempo que é uma coisa que é boa, porque quem quiser ainda dá tempo de se atualizar do que é normal, mas também você é péssimo, porque se você parar no tempo, meu amigo, se você for aquele cara que estou fazendo a campanha que nem eu fiz em 2010, 2012, esquece aí, que está tudo errado. Né? E você tem aquelas indas e vindas, você tem uma movimentação fantástica que aconteceu em 2020 por conta de pandemia. A campanha foi de 100% digital. As pessoas tinham que aprender a usar o Isso, celular. Né? Então, assim, exatamente. a gente tem essa movimentação toda. Não sei como é que foi aí em Pernambuco em 2020, questão de pandemia. Não, a proposta foi que se fosse realmente 100% digital, né? Mas muita gente não cumpriu isso, né? A gente estava num momento difícil Sim, naquele ano, e principalmente no interior. A gente rodou muito pelo interior e a gente viu ainda muita aglomeração. Eu sinto, Paulo, até que nas cidades menores de interior, há ainda alguma resistência em relação ao marketing político, ao sim. marketing digital. E assim como houve em 2020, eu ainda senti também na campanha do ano passado, e não sei como é que você enxerga isso. Como é que a gente pode fazer essa inserção também do marketing digital em cidades pequenas, onde o boca a boca ainda é muito forte? Sim.
A gente precisa compreender a particularidade da cidade, né? A gente precisa entender que cada cidade ela vai movimentar de forma diferente. Tem cidade que usa muito o Facebook. Tem cidade que Facebook não fala outra coisa. Então, assim, o próprio WhatsApp. Eu fiz uma campanha, eu tenho uma situação que é fantástica. Eu fiz uma campanha que aconteceu exatamente isso com o adversário da gente. Uma cidade pequena. Aí eu fiz, pô, essa campanha é toda WhatsApp. Porque aqueles grupos de WhatsApp. Aí mandaram um recado de lá assim, ó. O candidato da oposição não vai fazer grupo de WhatsApp. Tá bom. Fiz um levantamento nos grupos da cidade de quem eram os candidatos, quem eram as pessoas que estavam seguindo o adversário e que estavam seguindo o meu adversário, meu candidato. Fiz esse levantamento. E de repente eu fiz um grupo do adversário. Meu amigo, eu tinha informação de tudo, porque ele não quis fazer o grupo dele. Ele não fez o grupo oficial, eu fiz o grupo juntando toda a turma dele. Eu tinha informação de quando era caminhada, de se eles estavam com medo de alguma coisa que eu tinha feito, alguma ação de campanha que eu tinha feito. Eles entregavam. Então, assim, quem não está dentro do marketing, do digital, está suscetível a isso. Alguém pode fazer. Isso vai acontecer. Eu fiz um grupo, eu simplesmente convidei quem era da oposição para dentro de um grupo. E tá lá, fulaninho, prefeito. Todo mundo entrou e deixa eles conversando. Vamos conversar. Conversem. E eu estou aqui para ouvir. E esse monitoramento, para mim, era mais importante do que ficar nos 20 grupos da cidade olhando o que eles estão falando, porque às vezes é uma provocação. Então é esse tipo de coisa que a gente precisa estar atento, porque se não fizer, perde. Se não porque fizer, perde. eu acho que o eleitor, de qualquer forma, ele está conectado. Seja por um grupo de WhatsApp, seja no Instagram, seja no TikTok, mas o eleitor, de alguma forma, ele está conectado. Ele tem conexões, ele vive numa rede social digital. Alguma delas ele consome. Então, se você não ocupa esse espaço, você deixa aberto o espaço para o seu adversário ocupar. Não existe cadeira vazia na política. Não existe. Não tem espaço vazio. O espaço está ali, deixou vazio, ocupa. E às vezes as estratégias elas são feitas exatamente baseado nisso. Então, assim, é o que a gente fala, vai ter cidade pequena. Me falaram muito, eu não peguei nenhuma cidade, eu não peguei nenhum case. E não participei desse processo do Quai. Me falaram que o Quai é muito forte. O pessoal faz umas novelinhas, não sei o quê. Eu ainda não consegui perceber a política dentro dele. Né? O TikTok, alguma coisa. Né? É muito forte o Instagram e o WhatsApp. Facebook, as pessoas se soltam mais no Facebook. Eu não compreendo, mas são mais violentos até, né? Mais vorazes de falar, de xingar. No Facebook parece que ninguém está vendo, né? Parece que aquilo dali é terra de ninguém. Parece uma terra fantasma. Então, assim, esse, mais ou menos esse tipo de coisa. Então, cada cidade, cada campanha, ela vai representar uma situação. Em 2018, por exemplo, eu fiz uma campanha. Eu vou falar o nome dele porque ele é meu grande amigo, inclusive, com fé em Deus, estaremos juntos no ano que vem, que é Deusinho Filho. Deusinho Filho, ele era vereador na cidade de Calcaia, ele virou para mim e fez assim, eu quero fazer uma campanha, mas ninguém aqui quer fazer minha campanha, ninguém quer cuidar dessa estratégia de minha campanha. Eu fiz, me diga o que você quer, meu chefe. Ele fez assim, eu não quero sair da minha cidade, Calcaia, e eu quero eleger deputado federal. Eu fiz, como? Paramos, pensando. Eu tinha 2 produtos semanais. Eu tinha um programa de internet, uma live dele, em 2018. Ele fazia live e falava sobre a cidade toda. Eu fazia levantamento. Eu de Salvador e lá de Calcaia, tá? Eu fui para lá 2 vezes. Eu só fui para lá 2 vezes. Eu fazia o levantamento daqui com a minha equipe, monitoramento, levantava os problemas da cidade e soltava. Ele fazia essa live de 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas até, mostrando os problemas da cidade e foi conquistando essas pessoas. E ele conseguiu ser suplente de deputado federal. Ele acabou assumindo o mandato de deputado federal. Hoje ele é o atual vice-prefeito da cidade e o nome mais forte hoje para ser o próximo prefeito. Porque o prefeito deu uma balançada lá e não está conseguindo cumprir o que honrou lá para pedir o voto. É mais difícil. Quando o candidato pede o voto, fala, eu vou fazer, na hora da entrega não entrega nada,
aí ele paga o preço na próxima urna. Com certeza. É um preço que ele tem que pagar. Deixa eu ler uns comentários aqui que chegaram, Vamos lá. Paulo. Edmilson aqui dizendo, ó, grande Paulo Maneira, referência de jornalismo político da Bahia. O Edmilson. A Anne tá mandando suas palmas aqui. Tem muita gente entrando. O Edmar está pedindo aqui, por favor, disponibilizar o link da live, obviamente está sendo gravado. Sim, Edmar, está sendo gravado, você pode acessar depois o CT do Marketing Político e vai estar lá, gravada assim, essa nossa live. Mas, Paulo, então vamos lá para o que é tendência agora. Tem muita coisa acontecendo agora no universo do marketing digital, né? Muita coisa mesmo. Chega a assustar, cara. Chega a assustar, exatamente. E aí a gente tem que até tomar um cuidado para que a gente não queira surfar em todas as ondas, porque às vezes, se a gente fizer isso, a gente vai estar negligenciando alguma delas. E talvez seja mais importante. Então, o que é realmente tendência visando eleições do ano que vem dentro do marketing digital? Vamos compreender o seguinte, né? A gente tem 1001 possibilidades, mas nem tudo nos convém. Nem tudo é interessante para nós, né? A gente tem equipe para cuidar de tudo isso tudo isso está à disposição da gente. A gente tem equipe para monitorar rede social, WhatsApp, Twitter, Facebook. Não adianta o candidato fazer um Twitter se ele não alimentar o Twitter. Não adianta ele fazer um Facebook se ele não alimentar o Facebook e não tiver rotina. Não adianta ele ter um canal do YouTube e não gravar vídeo. Isso. Aí só abrindo um parêntese, foi criado agora o Threads, né? Agora, recentemente, um bocado de gente migrou para lá, começou a publicar. Hoje está uma terra de ninguém lá. Ninguém mais posta. Nada. E o Twitter, que todo mundo falou que ia fugir, continua lá, vivinho. Vivinho. Eu estou no Twitter lá desde lá de baixo. Quando eu cheguei lá, era tudo mato. Mas vamos lá. Então a gente tem N possibilidades, a gente tem muita rede social acontecendo, muitas aparecendo. Você tem o Twitter aí, o Twitter está em franca evolução. A gente não sabe o que vai ser o Twitter. A gente fala assim, como é que será o Twitter na eleição do ano que vem? Não sei, cara. Não sei. Não dá, a gente não dá para compreender. Falam de monetizar, falam que o vídeo vai tomar conta. A gente fala, mudou até a marca, né? Botou o xizinho agora. Então, assim, saiu o passarinho, tão amado passarinho de todos nós. Saiu. Mas o cara é dono, o cara, né? Às vezes ele já tinha na cabeça idealizada o que era uma rede social. Ele vai colocar exatamente o que era a rede social que estava na cabeça dele no Twitter, que é uma rede consolidada. Ele já tem um público ali, já tem uma base muito grande ali. Ele conseguiu, sim, acabar com os robôs, acabar com o spam, acabar com muita coisa. E fala-se muito de ter inteligência artificial funcionando forte no Twitter, né? Teve um estudo, que quando você cria personas através de conteúdo, né? Teve um estudo que foi feito com a persona Twitter. Pegou as informações do Twitter para criar uma inteligência artificial. Essa inteligência artificial dentro do Twitter era violenta, respondia com grosseria. Por quê? Porque o Twitter é isso. Então, quem não está preparado para ouvir palavrão, quem não está preparado para coisa dura, o Twitter não é uma área. Então, aí eu lhe pergunto, é uma ferramenta que está aí para a gente usar na eleição. Vale a pena usá-la? Né? O Instagram também tem franco mudança. Pô. Tem aqui, você falou do Threads, tem outras coisas que estão acontecendo, tem muita coisa. O Instagram está mudando o tempo todo, o WhatsApp está mudando o tempo todo. As comunidades dentro do WhatsApp agora também tem muita coisa acontecendo e virando, né? E a gente está assustado, porque fica assim, quando chega uma ferramenta nossa, assim, como é que eu vou usá-la para a campanha? Como é que eu posso pensar nisso para a campanha? Então a gente tem que pegar e tudo fazer. Eu acho impressionante, o Threads mesmo, em menos de 24 horas você tinha os especialistas, né? Saiba tudo sobre... Pô, para com isso. Até curso criado. Já tinha curso de como usar a ferramenta. Eu quero saber o que foi que eles fizeram com esse curso. Né? Porque não tem mais, a ferramenta deu uma parada, então não tem lógica. Então, é isso que a gente não pode errar, pecar de achar que isso resolve, porque às vezes uma ferramenta ela vai resolver para um e não vai resolver para outro. Né? E tem a coisa que está mais apavorando, Israel, e dá medo para muita gente, é a inteligência artificial. Cara... Talvez o grande ponto, né? Eu acho que é a coisa mais louca que a gente vai conseguir viver nas próximas eleições. Porque vai ser natural. Eu estou falando de
A gente já passou aí, que a gente não citou ainda, impulsionamento de campanha, que foi muito forte, foi uma virada, que em 2018 teve impulsionamento de qualquer jeito. Então, qualquer pessoa, eu pegava um candidato, eu botava dinheiro na campanha do candidato e eu impulsionava a publicação dele. Pensa que loucura. E era isso que acontecia. Podia fazer. Já em 2020, pegaram no pé, em 2022, amarraram. Era mais difícil. E na próxima eleição, inteligência artificial vai ser solta, porque você não tem como regulamentar inteligência artificial, porque você só tem até outubro, para você poder consolidar qualquer lei, regra eleitoral, ela só pode ser feita e desenhada até outubro. Então você não tem muita coisa que vai acontecer de outubro, novembro, dezembro, até o outubro do ano que vem, que de fato é a eleição. Até porque não dá para regulamentar algo que ainda não se conhece, né? A gente não sabe para onde vai, qual é o caminho que a gente vai, onde é que a gente vai chegar com a inteligência artificial. Então é bem difícil mesmo essa questão. Está em franca transformação. Você pode trocar, por exemplo, de deixar de contratar um artista para ser o seu apresentador da sua campanha para usar um boneco 3D de inteligência artificial que vai falar o que você quiser sorrindo, né? Eu gosto de usar muito quando eu tenho candidatos mais duros, né, nas campanhas anteriores que eu fiz, agora com certeza vai ser inteligência artificial. Eu fazia muito aquela chargezinha, a caricaturazinha, e aí colocava. Teve até um candidato que ele olhou assim para a charge e falou assim, quem é esse cara que está aqui? Eu fiz, rapaz, se você sorrisse, era você. Mas você não me dá um sorriso, então eu preciso botar alguém sorrindo na campanha. Aí pronto, aí você tem que levar desse jeito e é a forma. Então, pense num candidato que é duro, não gosta de câmera. Ele pode muito bem criar um boneco, inclusive dele, uma inteligência artificial, inclusive dele, para falar o que ele quiser. E ele não vai precisar estar ali. O candidato está na rua pedindo voto e você está aqui com a inteligência artificial. A equipe de marketing está aqui, ó. Fale isso, fazendo mensagem para o que for. Isso como é que você vai pensar nisso agora? A gente vai ter estrutura para isso? A gente tem equipe para isso? Você falou, é muito claro, é notório. As pessoas acreditam no marketing? Ainda não. 80% das campanhas acham que não precisa de marketing. Quantas vezes a gente já não foi contratado e o próprio candidato falou assim, eu não preciso de marketing. O próprio candidato. Porque a gente acaba indo para uma campanha porque alguém bancou, porque um empresário quer ajudar a campanha, quer ajudar com a equipe de marketing. O cara fala, não preciso de marketing, eu não quero você. Sai daqui da minha campanha. Então, assim, é normal. Isso é natural. Agora imagine você explicar para ele que eu posso criar uma inteligência artificial dele aqui e fazer. Estou falando as coisas e vamos falar aqui de coisas para o bem da campanha. Eu não quero nem pensar nas maldades que as campanhas podem acontecer. Num país repleto de fake news, repleto dessa loucura, é um absurdo. Então, a gente vai ter estrutura para poder responder esse tipo de coisa? A gente vai aguentar fazer uma campanha tomando uma porrada, como o próprio Dória sofreu, de fazer um vídeo dele com duas mulheres, e era totalmente um deepfake dele, e ele tinha que responder isso no sábado, meu amigo. E é o que acontece. É aquelas últimas 48 horas que eu digo que ninguém pode dormir numa campanha, é quando tudo acontece. Aí eu lhe pergunto, isso aqui é novo? Não. Nas eleições lá atrás, 2008, 2010, 2012, era papelzinho na casa das pessoas. Era um material apócrifo. Então, existia de qualquer jeito, só que hoje está mais fácil. Hoje você dispara no WhatsApp, você dispara numa mala direta, você manda para quem você quiser, você faz uma publicidade, você consegue disseminar. Hoje está mais fácil, mas antigamente também acontecia. Quantos santinhos, quantos panfletinhos a gente não pegou da rua falando mal do nosso candidato? Eu tinha equipe de limpeza na véspera da eleição. Eu botava a equipe de madrugada para limpar. Era o pessoal da oposição jogando material na rua e eu lá limpando. O pessoal jogando e eu limpando. Eu tinha que fazer isso, porque eu sabia que eles iam fazer. Então, assim, mas hoje, com a inteligência artificial, é isso. Aí a grande preocupação também que as pessoas têm assim, vai tirar muito emprego a inteligência artificial. Cara, eu não acredito que vai tirar muito emprego. Eu acho que vai nos dar tempo de fazer muita coisa bacana, porque a gente vai ter uma estrutura melhor para pensar. Eu não vou pedir para a inteligência artificial fazer um planejamento de campanha para mim, até porque ela não sabe fazer uma campanha, não sabe nem o que é, ela sabe teoria. Prática é bem diferente, como a gente disse. Uma coisa é um recorte de uma cidade de 10 mil habitantes na Bahia, uma coisa é um recorte de uma cidade de 10 mil habitantes em Pernambuco. É totalmente
diferente. É totalmente diferente. Cada assim, eu posso ter duas cidades de 10 mil habitantes aqui, de 20 mil habitantes, mesma quantidade de população, que tenham realidades diferentes. Uma pode ser litorânea, uma pode ser sertão. Então, assim, é bem diferente. Então, a gente não pode pegar a fórmula pronta. Né? Às vezes, o que as pessoas gostam muito de perguntar para a gente é assim, qual é a fórmula para ganhar a eleição? Aí eu digo, se eu soubesse, eu era o candidato, meu amigo. Não tem nem lógica. Se eu soubesse, se fosse maluco, né? Porque para ser candidato tem que ser um pouquinho doido. É mais difícil. Mas a gente precisa entender que tem muita coisa que vai acontecer, tem muita coisa por acontecer. É muito importante a gente não fechar os olhos para isso. Porque do mesmo jeito que fecharam os olhos para mim lá atrás, eu não vou criar um grupinho de WhatsApp e eu engoli a campanha adversária porque eu fiz o grupo do WhatsApp. Se você fechar os olhos para algumas coisas, você vai acabar sendo engolido. A gente precisa perceber que a gente precisa tomar conta do que está acontecendo, né? Infelizmente, as campanhas hoje não acreditam de botar uma estrutura grande, de fazer. Pô, eu acho fantástico. Você, inclusive, está indo para a aula de Vitorino. Pô, quando a gente pensa assim, qual é a campanha ideal, perfeita? E quando a gente chega, inclusive, com aquele planejamento de assim, você precisa de 15 pessoas aqui, no mínimo, para rodar a sua campanha. O candidato fala, eu tenho minha irmã, eu tenho você. Ele não dá estrutura, ele não tem. Ele acha que você sozinho dá conta. Ele acha que uma pessoa dá conta, não. Ele acha que o motorista dele pode ser o fotógrafo e pode ser o videomaker. Então, assim, é esse tipo de coisa, dessas campanhas municipais, esse tipo de amadorismo que não cabe mais na política. Não tem mais espaço. Quem quer fazer política desse jeito vai começar a perder mais. Não vai ganhar a eleição? Pode ser que ganhe, cara. Pode ser que dê certo. Mas é cada vez menor a chance de quem trata com amadorismo, de quem faz esse tipo de coisa, né, dentro de uma campanha eleitoral. Então, assim, a gente precisa ter grandes profissionais, pessoas que entendam, pelo menos, eu nunca fiz campanha. Mas se você vai tratar de um programa, que pode ser um programete de rádio, de áudio, traga um produtor que pelo menos já fez alguma coisa disso para o comercial, traga alguém para provar um pouquinho dessa delícia que é fazer uma campanha eleitoral, aqueles 45 dias mais fantásticos da nossa vida, que a gente não dorme, não come, não tem vida, não sabe o que é visitar a família, não sabe o que é nada. Então, assim, é importante a gente ter isso. A gente precisa desse profissionalismo, a gente precisa estar atento. E não é qualquer. Não é, eu quero fazer campanha e vou fazer campanha. Você precisa parar, você precisa estudar, você precisa analisar, né, o que é uma campanha, estuda quais foram as outras campanhas. Cara, o que eu já li de história, o que você procura saber. E quando eu sento para conversar com alguém que fez campanha, eu quero saber da história, o que você viveu. Pô, tem histórias fantásticas de Duda Mendonça, das campanhas dele. Eu tive 2 oportunidades de bater um papo com o Duda e eu ficava só ouvindo, cara. Eu queria saber o que foi que ele viveu na campanha dele, porque aquilo dali eu falei, eu quero viver essa experiência dele aqui. Eu não vivi, não ralei. Mas quando ele falava, não, aconteceu isso, eu falava, caraca, é verdade, pode acontecer. Né? Pô, se acontecesse comigo, eu faria assim, eu ia errar. Não, é isso que a gente precisa. Então, assim, com todo mundo. Fez uma campanha política. Pô, como é que funciona? Eu tenho feito muito isso aqui. Esse bate-papo que a gente está tendo é importante para o profissional do marketing, porque a turma acha que, assim, só tem uma campanha, parece que só tem uma campanha e tá todo mundo disputando essa uma campanha, cara. Cara, é coisa de louco. Tem muita prefeitura para a gente disputar, muita prefeitura de capital para disputar. Então, assim, não tem por que ter briga com essa questão de marketing, tipo, eu faço, eu sou. Cara, tem espaço para todo mundo. Muito pelo contrário, a gente precisa fazer com que pessoas despertem o interesse e queiram entrar nessa onda com a gente. Quantas campanhas a gente fala assim, eu queria pegar essa campanha, mas eu não tenho material humano para fazer essa campanha. Quantas campanhas? A gente não tem material humano, então assim, falta gente mesmo, falta gente de fato. Aí você pega o cara que faz evento, faz show para fazer uma campanha política. Então, assim, aí você tem que explicar para ele, não, a foto não é aquilo, a foto é sentimento. Eu preciso de uma foto que me diga tudo, que eu não preciso nem do texto, cara. Aí o cara não entende. O cara acha que é meio louco isso aqui tudo.
Então, assim, e campanha, e às vezes você não tem tempo, são 45 dias, cara. Como é que você para explicar para uma pessoa que está no meio de uma campanha que é melhor fazer aquilo? Ele vai dizer por quê. E a gente escuta aquele, não, aqui na cidade é diferente. Isso para mim é doloroso. Aqui na cidade é diferente. Eu fiz, poxa, é mesmo? Somos ETs, né? Eu vim de outro planeta, não tem lógica. Política é política em qualquer lugar. Cada cidade tem sua particularidade, né? A campanha mesmo que eu fiz numa cidade com 10 mil habitantes, a candidata virou para mim e fez assim: ó, Paulo, campanha cidade pequena, você sabe, né? Orçamento baixo, eu não tenho condição de, né? Mas me ajude nessa campanha. Eu fiz, prefeita, eu vou lhe falar com muita sinceridade. Se eu fizesse a sua campanha e brigar com uma família nessa cidade, tu perdeu. É a mais difícil. Então não existe. A vantagem de você fazer uma campanha numa cidade grande, uma Salvador, por exemplo, você fala para 2 milhões de habitantes, cara, é outra coisa. Você solta bomba para você. Eu quero atingir aquela ilha. Você não tá aqui, você não tem condição de você ser específico. Uma campanha majoritária. A campanha proporcional, aí tudo bem, eu vou criar ilhas que eu vou conversar com essas ilhas. Então, assim, toda campanha é uma estratégia, toda campanha é uma situação nova que a gente vai viver. E isso que é o fantástico de eleição, né? Que a gente vive experiências novas toda eleição. É mesmo. E Paulo, você que é aí da Bahia, o latido é a Marri, tá? A Marri é minha cadelinha, toda live ela participa. Ah, que ela manda um alô. O meu foi passear, para não ficar latindo. Ah, joia. Marri fica aqui, de vez em quando ela dá um oi. Maravilha. E a gente via, até o pleito, pelo menos a gente que olhava de fora, tá? Via ali a pré-campanha, toda a movimentação do ACM Neto, como um trabalho assim, que chamava muita atenção por ser muito bem feito, né? E no final das contas, a eleição não veio. O que é que aconteceu ali e qual o paralelo que a gente pode fazer, por exemplo, com o Topázio Neto hoje, que o Topázio lá de Floripa, que está fazendo também um trabalho muito bacana, até, assim, de certa forma parecido. O João Campos aqui em Recife também fazendo um trabalho fantástico. Também nessa linha. Mas o Dória fez muito isso. O Dória fez muito isso. A gente não pode enxergar isso, né? O resultado da eleição é um resultado de urna do dia. Pode acontecer que se a eleição tivesse sido uma semana antes ou uma semana depois, Neto tivesse ganho a eleição. Naquele dia, aquele cenário, aquele extrato fez com que ele perdesse a eleição. Tá? Talvez se tivesse mais uma semana. Quanta gente falou, se eu tivesse mais 2 dias, eu ganharia essa eleição. Mas, assim, o que a gente precisa entender, tá? Eu inclusive, foi até engraçado, você falou e eu fiz por opção. Eu estava na Bahia, eu estava ouvindo propostas na Bahia, sentando para conversar com a campanha de senador, eu estava para ficar por aqui. Quando eu vi o cenário, eu fiz, cara, isso aqui é para assistir de fora. Eu não posso estar mergulhado nisso. Corri para fazer campanha fora. Eu fiz campanha no Distrito Federal. Eu saí, fui para Brasília, cara. Fui assistir de lá. Por isso que eu estou falando que você vai pegar um friozinho. Eu fui assistir de lá. Então eu fiz uma campanha lá e de lá, fazendo campanha, eu estava observando, assim como eu observo outras campanhas, mas com foco pegado em Salvador, pegado na Bahia, né? E acompanhei muito pesado o segundo turno, até porque eu fiz questão de vir de carro, eu vou de carro que eu vou passeando. Então, de Brasília, rodando a Bahia toda, eu fui do oeste até a capital, parando e olhando mesmo, conversando e entendendo o que estava acontecendo. A Semineto começou muito cedo. Ele começou essa eleição um ano antes. O cara vinha 8 anos o melhor prefeito do Brasil, eleito. 8 anos. Então, assim, administrador, você não tem. O cara mais preparado da Bahia, hoje, é ele. Mas isso garante uma eleição? Não. 70% das pessoas que eram entrevistadas na Bahia, e eu tive acesso a pesquisas, falavam que iam votar no candidato de Lula. Lula teve 70%, mas o candidato dele não teve 70%. Então, assim, Neto conseguiu
morder uma fatia disso, porque as pessoas falaram que queriam votar no candidato do Lula e votaram em ACM Neto. Mas mesmo assim, não ganhou a eleição. Então, assim, o efeito Lula na Bahia foi muito forte. Foi muito forte. Aqui não se trabalhava nem o nome do candidato. Era o 13. Era a estrela. Então, assim, e é fato. É fato, assim, Neto perdeu porque ele teria que tomar. Porque é muito fácil de falar assim, ele errou isso, ele errou aquilo. Cara, vai lá para dentro da campanha que você vai ver se é fácil, se você dava para você tomar essa decisão. É muito difícil. Então, assim, não tinha como ele. Eu brinco com o candidato e falo o tempo todo assim. A gente está fazendo a campanha, estou arrumando o avião. Eu arrumo um avião, estou organizando. Quantas pessoas cabem no avião? Meu avião está aqui. Quando começa a eleição, lá por meados de agosto, eu falo, o avião decolou. O avião decolou. Aí fala assim, a gente precisa pousar o avião no dia da eleição? Não. A gente precisa estar no ponto mais alto no dia da eleição. O ponto mais alto tem que estar no dia da eleição. Então, assim, Neto veio ganhando a eleição no começo, ele já estava no ponto mais alto dele, ele já tinha batido o teto. Quando o candidato bate o teto, para você manter o teto, é muito mais difícil do que você fazer uma crescente. É muito mais difícil. Você manter-se na liderança é muito mais difícil. Essa campanha que você planeja para já começar muito bem é muito difícil de você fazer. E é Neto e qualquer candidato. É duro. Você vê que Dória não conseguiu. Ele queria ser presidente da República, ele não conseguiu ser presidente dentro do partido dele. Ele perdeu dentro do partido. Um cara que queria ser presidente da República, ele não conseguiu ganhar dentro do partido com os amigos dele, com os filiados dele, o grupo dele, o partido que ele escolheu para ele. Então, isso é uma coisa que a gente precisa compreender. Assim, não é o dinheiro, não é a exposição, é a forma como você faz. Né? É a forma como você vende e embala o personagem. Jerônimo, ele era um bom secretário, né? Apesar de pandemia na Bahia, aproveitou-se, o governo do estado aproveitou-se naquele momento fazer escolas, construir escolas. Construiu-se muita escola no estado. E isso, o povo que está lá está assistindo e está vendo, né? Pô, o cara está fazendo alguma coisa. Então, tinha a sensação de... O PT sempre foi bem votado na Bahia, mas assim como você falou, tanto o Topazio Júnior quanto aí no Pernambuco, aí no Recife, cara, é difícil estar na liderança, é difícil você manter-se no topo. Então, assim, não é uma eleição fácil. Você não faz... Aqui em Salvador vai acontecer a mesma situação agora na próxima eleição, porque Bruno Reis é um prefeito muito bem avaliado, né? Ele é um prefeito que está indo com uma reeleição, sucedeu o Neto, então ele pegou a cidade redondinha, 8 anos, está fazendo um bom trabalho, mas é a mesma situação, cara. O cara está no topo. Manter-se ali é difícil. Porque o cara está lá em cima, é só estilingada, né? O cara que está aqui embaixo é só estilingue. Neto tinha contra ele 3 candidatos. 3 candidatos. Batendo. Ele não podia fazer de conta e seguir. Talvez, se ele tivesse, não sei se foi o erro, talvez se ele tivesse acordado e brigado, ou até mesmo tivesse combinado, porque a gente sabe que política é isso, combinado de alguém defendê-lo, eu não vou defender, mas meus deputados federais todos aqui, na hora que eu tomar uma porrada, meu deputado federal é quem rebate. Então ele precisa ter um exército, ele precisa contar com um grupo, ele precisa contar com a equipe. O exemplo serve para ele, o exemplo serve para qualquer pessoa. Ele Sim. precisa disso. Se eu quero crescer, eu bato quem está acima de mim. Né? Se eu não quero cair, eu preciso pegar que a minha base, quem está abaixo de mim, me defenda. Porque se eu ficar me defendendo, cara, eu vou deixar de fazer campanha, vou deixar de apertar a mão, vou deixar de pedir voto. Então, assim, é simples, mas no meio daquela correria de 45 dias, só quem viveu, só quem sentiu, porque imagina, aqui na Bahia, cara, são 417 cidades. Fez que é impossível. Neto fazia 5, 7 cidades. Os candidatos aqui fazem 5, 7 cidades por dia e não conseguem visitar
todas. 45 dias. Você não consegue visitar todas. Porque assim, a capital vai lhe ocupar mais dias. Então você não tem dia que você fica 2 dias, 3 dias na capital, na região metropolitana. E quando você vai para o interior, você pega 3, 4, 5 cidades, da quinta você já está acabado. Nem adianta fazer a sexta porque você não tem voz. Então, assim, é difícil, é duro. Você para ir para o extremo sul da Bahia são 12 horas de carro. Você para ir para o oeste da Bahia, mais 12 horas de carro, saindo de Salvador. Então imagina, tem cidades enormes. Quando eu fui para o Distrito Federal, o pessoal falou assim, você não conhece o Distrito Federal? Eu falei, cara, me dê 3 dias que eu conheço esse quadradinho. Porque estou acostumado com a Bahia. A Bahia é diferente. Você 12 horas para ver, pô, lá 30 minutos eu saía. Eu já estava no Goiás, pô. Quando eu cheguei no Brasil, 30 minutos você está no Goiás. Isso. É bem diferente. É muito diferente. Então, assim, para mim foi uma coisa muito mais tranquila, porque a gente pensa muito nisso. Não é a cidade, é o número da cidade, como é que funciona, né? Como é que cada cidade se comporta, como é que. Né? E quando a gente está falando de uma campanha de vereador, de prefeito, né, na próxima eleição, é muito isso, como é que as coisas se comportam, né? Eu tenho uma situação que eu uso muito na campanha de prefeito aqui, que as cidades, às vezes, muitas cidades, elas não se conversam, né? Você tem a zona rural e você tem a sede, né, da cidade. O que você faz? Pô, o candidato à oposição está bem na zona rural. Se ele está bem na zona rural, eu estou bem na sede. Então, eu preciso fazer isso. E vou trabalhando na zona rural para poder minar ele. Mas se ele está bem lá, eu tenho que estar bem aqui. Então, assim, a gente precisa ter esse tipo de pensamento, esse tipo de didática. Aqui também tem zona rural e sede, você tem sede e litoral, né? Aí você também tem muito isso. E a gente precisa compreender cada particularidade, né? E eu acho que é mais ou menos isso, Luiz. Sim, sim. Inclusive, eu acho que essa compreensão das particularidades faz parte justamente do que Edmar está perguntando aqui. Qual é a importância de se fazer um diagnóstico na pré-campanha? Eu acho que é tudo, né? Tudo. É você não caminhar de olhos vendados. Quando a gente chega no hospital, cheguei no hospital, primeira coisa que o médico faz é o quê? Uma bateria de exame. Vamos entender quem é esse cara. Vamos entender quem é. Ah, mas o candidato não tem dinheiro para fazer uma pesquisa. Não tem. Cara, tem várias possibilidades de você fazer isso. Você pode chegar, procurar saber quais são os sites da cidade. Mapeia todos os sites. O que os sites estão falando? Eu já cheguei em cidade, eu gosto de fazer campanha e não avisar, não aparecer para a cidade antes da campanha começar. Então, o que eu faço? Eu estou ali, sentado na padaria, conversando. Ah, tem motorista. Eu não quero motorista, eu quero andar no táxi, eu quero andar no Uber. Eu quero conversar com a pessoa para saber, e aí, meu chefe, rapaz, como é que tá? Como é que tá o prefeito? E rapaz, e aí? Você precisa ouvir as pessoas, você precisa sentar na praça. Então, assim, não é dinheiro isso. É você ter ouvido. É você conversar. E, de fato, uma cidade com 10 mil habitantes. Uma cidade com 1 milhão, 2 milhões. Você vai procurar. Você tem uma cidade grande, você tem grandes sites. Você tem de onde você tirar a informação. Ah, aquilo dali não é preciso, não é cirúrgico. Natural, não é cirúrgico, mas você não pode deixar de fazer. Para você. Você não pode deixar de fazer. Enquanto profissional, a gente precisa ter uma noção do que é. Aquilo que eu falei, pô. Eu fiz uma campanha em Calcaia, eu não estava em Calcaia. Eu conheci Calcaia pela internet e por fora antes de ir para Calcaia, cara. Assim, eu sabia como é que era a cidade porque eu vivia a cidade. Porque você estava ali nos grupos de Facebook enxergando, sabendo qual era a rua que tinha um buraco, cara. Talvez quem morasse em Calcaia não tinha noção de que aquela rua tinha um buraco. Porque o cara não passa lá, mas eu passei porque alguém viu aquele buraco, tirou uma foto e botou na rede social. Aquilo virou uma informação para mim. Eu já sabia que aquela rua tinha um buraco, eu sabia que aquela rua não tinha asfalto há 30 anos. Assim, a gente tem que enxergar isso e compreender. Ah, tem ferramentas que faz isso. Você só precisa automatizar, você só precisa calibrar a ferramenta e ela vai fazer isso para você? Tem. Inteligência artificial, né? Trabalhando para a gente. Mas você pode ter alguém nos grupos de WhatsApp olhando isso, observando esse tipo de coisa? Óbvio que você pode ter. Pode ser um profissional que vai fazer isso. Olhar em grupo de WhatsApp, olhar nos blogs e sites locais,
né? A gente tem uma entrada de blog muito grande. Na campanha de Dilma, de 2010, se a gente for parar para pensar, Dilma fez um grande lucro. Ela incentivava a militância do PT a criar blog. 2010, cara. Os caras estão fazendo isso há 13 anos. Então, assim, o candidato hoje, ele precisa ser parceiro e amigo dos blogs, ele precisa ser parceiro e amigo dos jornalistas para ter uma boa relação. Assim, o cara quer ser candidato hoje e achar que não precisa de nada, que não quero ter estrutura, não quero ter um jornal, eu não vou fazer a relação. Cara, tem um jornalista que faça essa relação, tem alguém de trato, um RP, alguém que possa sentar e conversar com isso. A gente precisa profissionalizar. Tipo assim, o que mais me chateia é essa coisa de que as pessoas ainda não enxergam a campanha de forma séria. Muita gente leva isso na brincadeira. Por quê? Quem ganha com isso? Quem ganha com isso, infelizmente, são os candidatos que chegam lá no dia da eleição, pagam, têm o voto e se elegem. Isso. Infelizmente. Mas a realidade é essa. É nua e crua. Não tem por onde correr. Hoje o cara que quer que uma campanha não seja profissional, que não funcione, que não seja, por quê? O cara chegou, faz nada na campanha toda, mas chega na última semana, junta aqui, apanhadinha aqui, e ganha a eleição. Eu fiz um candidato a prefeito que a gente lutava exatamente contra isso. Aquela máquina, né? Aquela dinheiro, confusão. Eu falei, cara, eu só posso investir em 3 malucos aí para seguir esses caras aí e pegar isso. E foi o que eu fiz. Na sexta-feira, antes da eleição, você tem em todos os grupos do WhatsApp foto do cara sendo pego pela polícia, com o dinheiro na mala do carro. Aí você fala, esse cara vai ganhar a eleição. Se você votar nele, você vai perder seu voto. Porque o cara vai ganhar a eleição, mas a justiça vai caçar. Cara, um abraço. A eleição tá ganha. Então, assim, a gente precisa também, até nisso, pensar, do lado de lá você tem essa coisa acontecendo, essa crueldade acontecendo. Porque a eleição precisa ser mais levada a sério pelos candidatos, pelos eleitores, né, e pelos profissionais que estão participando disso. Né? A gente precisa compreender isso como uma coisa, não é uma brincadeira. O ato de votar é o único momento que a gente vai ser igual, todo mundo é igual, todo mundo tem um peso, todo mundo tem um voto, todo mundo tem um voto. Aí isso aí vale R$100 para um, 150 para outro. Eu soube de casos aqui na Bahia de R$350, cara. Quando alguém fala assim, R$350, você fala assim, é de outro mundo. Entendeu? É de outro mundo. Mas você fala assim, não tem. O cara não faz uma campanha, mas gasta. O cara não gasta com equipe, não gasta com profissionais para poder fazer uma campanha boa, mas gasta com essa porcaria. Porque acha, não, ganhei a minha eleição, paguei, tenho o meu negócio, mas o cara pagou. Agora pensa assim, um cara que gasta o dinheiro e entra num cenário político desta forma, o que ele vai fazer? O que é que ele tem a contribuir com a sociedade, né? O que ele vai fazer? Ele vai querer correr atrás do dinheiro dele de volta. E não vai ser de maneira lícita, mano. E não vai ser de maneira lícita. Então, assim, é contra isso que a gente luta. É contra isso que o marketing hoje luta. Né? Contra pessoas que acham que não precisam disso. Né? Que não estão nem aí para isso. Né? Então, de nada adianta a gente ter ferramentas, a gente ter essas redes sociais, a gente ter tudo isso ao nosso dispor, tudo isso nas nossas mãos, se a gente não souber hoje parar, pensar e construir uma campanha com planejamento, com diagnóstico e com uma boa execução. Porque às vezes, a minha campanha, inclusive, que eu fiz no Distrito Federal, foi importante pelo seguinte, por exemplo, eu não ganhei com a minha candidata lá, mas eu falei para ela, eu preciso construir uma reputação política, que ela era uma empresária, e eu preciso construir uma reputação política e você vai ganhar capital político. Pelo menos você vai sair de uma empresária e vai sair como uma política. Né? Aí as pessoas até falam assim, poxa, o cara está aqui e está mentindo para você. Falei, não, existe a possibilidade de ganhar eleição? A eleição não existe, porque urna é urna. Isso. Pode dar qualquer resultado. Mas pelo que eu estou enxergando aqui, eu estou vendo equipe te roubando, eu estou vendo equipe, né, sacaneando com você, dizendo, cara, pensa assim, tu faz um bocado de santinho, pô, esse material aqui é para durar 30 dias, eu vou fazer o material da reta final. Esse santinho acaba com uma semana, cara. Tu fala, como que história é essa? Que história é essa? Ou você está muito bem, ou estou jogando seu negócio no lixo. Isso.
Então não adianta. E essa importância de escutar nós como profissionais, porque a gente conhece isso, né? A gente sabe que isso acontece. Exatamente. Então, assim, a gente precisa estar mais atento com isso. A gente precisa hoje tomar esse cuidado de estar conversando com os outros, né? Tipo assim, a turma que faz o marketing hoje, se a gente não se unir, se a gente não bater esse papo, se a gente não conversar e as pessoas ouvirem de fato essa realidade, não sei como é que será a campanha, porque assim, é notório que as campanhas estão começando a se profissionalizar mais. É fato. Pode acontecer de um momento, não estou dizendo que vai ser daqui a 2 anos, porque pode daqui a 1 ano, mas pode acontecer num momento que fizer o marketing, quem fizer a coisa bem feita, vai ter uma larga vantagem para quem não faz. Né? É fato. Quem está trabalhando, quem trabalha bem a rede social, quem trabalha bem sua imagem, quem trabalha bem contando a sua história, seu storytelling, né? Quem faz essa jornada certinha, sai na vantagem. Porque tem gente que está se apresentando lá no dia da eleição, na última semana, dizendo quem eu sou. Cara, não é a hora de dizer quem eu sou. Né? Você tem todo momento. E essa questão de você fazer a pré-campanha é o mais formidável, porque você pode fazer isso agora. Você pode começar isso agora, você só não pode pedir voto. Só não pode falar, sou candidato, vote em mim. E é tudo que eles querem falar. Você vê, o político só faz isso. O cara, eu sou candidato a vereador, vote em mim. Cara, é a única coisa que você não pode falar. Né? Você tem que dizer o que você quer para a cidade, qual é a sua bandeira, o que você defende, quem é você. É isso que a pessoa quer saber. É só isso que a pessoa quer saber. Exatamente. E esse é um momento propício para fazer isso, mas, infelizmente, tem muita gente que tem aquele velho discurso, né? Não, vou pensar em eleição no ano que vem, mais próximo. E está perdendo muito tempo, enquanto muita gente já saiu na frente. E tem algo que é pior de você deixar para o ano que vem. É porque quando você se defende que você é candidato agora, você começa a pensar no melhor para a cidade, no melhor para os seus eleitores. E se você deixa isso para frente, é só seu nome que importa. Então ninguém discute a cidade, ninguém discute os problemas da cidade, ninguém discute nada. Então a gente entra nesse bolo. Né? É duro, mas é a realidade, infelizmente. Paulo, a gente, nessa conversinha nossa, a gente já vai aí em 55 minutos de Maria, live quase. vamos lá, daqui a pouco tu pega o avião. Daqui a pouco, mas dá tempo ainda para uma pergunta que eu queria te fazer, Paulo. Eu estou enxergando também como tendência, pelo menos no cenário mais local aqui, muito pré-candidato se colocando como, vamos colocar assim, como defensor do povo, mas de uma forma mais, faz uma oposição mais dura, né, contra quem está no poder. Então, assim, eles criam verdadeiras legiões de pessoas que seguem eles para ver essas pessoas batendo forte em quem está no poder. E isso eu tenho visto dando muito certo com muita gente aqui. Eu queria saber tua opinião sobre isso. Sobre quem faz oposição, quem está construindo aí uma candidatura para o próximo ano e faz dessa forma ferrenha, batendo, porque o povo gosta disso, né? No final das contas. Você já falou tudo. O povo gosta disso, mas assim, o cara ser super-homem não só basta botar uma capa e a cueca em cima da calça. Tá? O cara precisa sustentar aquilo. Então, assim, pense o quão é difícil para essa pessoa que está aí, que bate, que é a pedra o tempo todo, quando ele vira vidraça. Né? Essa pessoa normalmente que bate, se você der um beliscão, ela não aguenta. Não aguenta. Então, assim, é muito arriscado você entrar nesse processo. Até porque tem um detalhe, cara, que a gente não pode esquecer. A política não é feita dessa briga. A política é feita do diálogo, cara. O que é a Casa do Povo? O que é a Casa de Vereadores? O que é a Assembleia Legislativa? Cara, vamos dialogar os eleitos para chegar num senso comum e aprovar as leis. É assim que funciona. É assim. Então, a política ela é feita do diálogo. A política ela é feita da conversa, da convergência de ideias. Aí você vem querer fazer política brigando, batendo. É política? Aí eu vou lhe perguntar, é política isso que está sendo feito? É showzinho para a plateia. Para mim, é showzinho para a plateia. E esse tipo de personagem
para mim, é muito difícil de se sustentar. Uma hora ele vai encontrar um probleminha e vai mostrar que não é tão super-homem assim. Né? Porque, pensa assim, como é que se você pega o prefeito, aí você fala, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado, briga, só tem buraco, só não sei o quê. Cara, você ganhou essa prefeitura com 3 meses, se você não fizer tudo aquilo que você estava batendo, tu é um canalha. Todo mundo que votou em você faz... Aconteceu já isso comigo, com um candidato meu. Ele fez a campanha toda dizendo, tá na hora de mudar, tá na hora de mudar, tá na hora de mudar. Mudou. E aí, mudou? Mudou? Não mudou. Você acha que esse cara foi para a reeleição? Depois de 4 anos que ele saiu da prefeitura, ele foi candidato a vereador. Você acha que ele ganhou? Não ganhou. Não adianta. Então não adianta você falar assim, ó, eu vou fazer, eu vou acontecer. Cara, só promete o que você aguenta. Só vai até onde sua mão alcança. Esse negócio de fazer política de dizer assim, ó, venha pra cá que eu vou lhe dar um emprego. A cadeira nem existe, tu não sabe nem como é que vai ser seu gabinete, a gente já tá dando emprego para todo mundo. Então, assim, é esse tipo de política e de político que não tá fazendo política, não tá agregando. Né? Então, assim, se você bate, aguente. Porque um vereador que se elege assim, um prefeito que se elege assim, ele será muito mais cobrado do que qualquer outro candidato. Isso é fato. É fato, pô. Se o cara é retardão, se eu estou dizendo que só tem buraco, só tem buraco. Você deve ter a fórmula para tapar todos os buracos da cidade da noite por dia. Né? Você pode fazer. Gente, a cidade tem muito buraco. Talvez se a gente construísse uma usina de asfalto nessa cidade, em 2 anos a gente vai conseguir tapar e vai começar a asfaltar a rua. Pronto. Aí você está trazendo uma solução. Aí se a usina de asfalto não sair no primeiro ano, você pode dizer, gente, não consegui porque a usina não saiu, porque aquele financiamento que eu queria do Banco do Brasil, da Caixa Econômica não deu certo. Você precisa construir, precisa ter ideia, porque bater por bater, cara, qualquer um faz. Até uma inteligência artificial faz. Cria um personagemzinho lá e faz. Então, assim, piadinha, candidato que vai, piadinha, cara, é engraçado, é legal, like pra caramba. Vai lá fazer. Vai lá, senta lá e faz. Senta lá e faz. Dá 1 semana desse cara prefeito, não vai para canto nenhum. 1 semana desse cara vereador, não sabe o que faz no mandato, não sabe o que faz no gabinete, não sabe o que faz um vereador. Tem que fiscalizar? Tem que buscar alternativas para a cidade. Tem que buscar alternativa para a cidade. Tem que discutir a cidade. Qual o papel de um vereador? É sentar com a comunidade, as pessoas de ruas, de bairros, e grupos sociais e falar qual é a dor de vocês. Eu vou trazer meu mandato e eu vou levar isso para a plenária lá na Câmara para poder defender vocês. Essa é a grande questão. Não é o cara chegar lá e fazer um mandato. Não é esse negócio de política por pessoas, não é a pessoa. Cara, você foi eleito, é grande problema de você comprar esse voto e você achar que você pode fazer o que você quiser. Né? Porque você foi eleito por pessoas e você tem que defender pessoas. E se você defende pessoas e grupos, você tem reeleição garantida, velho. Então, assim, a gente está sendo um pouquinho de campanha para gestão. Porque assim, mas é isso. A manutenção disso, se você manter esse marketing, essa campanha, eu sou um bravo lutador de campanhas contínuas. Eu acho que o cara que quer ser político, ele tem que viver numa campanha política. Se ele não compreender isso, massa. Tudo bem, eu não estou falando para ele ter uma estrutura de 25 pessoas do lado dele, o abelhinha correndo aqui, alimentando. Não é isso. Ele vai natural, desarmar o barraco, com pouca gente, mas quem mais a gente enxerga aí é o quê? Quando acabou a eleição em outubro, cara, os caras só dando Feliz Natal depois, velho. Só veio o Feliz Natal. Você ficou outubro, novembro e final de até dezembro, cara. Não veio nada, uma informação. Alguns ainda deram agradecimento. Assim, ganhando ou perdendo a eleição, você tem que manter isso, tem que manter esse diálogo de que adiantou você ficar 45 dias indo para a rua, apertando a mão de pessoas, ganhando seguidor, ganhando pessoas que gostaram de sua ideia. Se você sumiu, nem para dizer, gente, eu estou aqui, mas valeu, não ganhei a eleição, mas estou aqui. O que você precisar, próxima vez a gente vai chegar junto.
a gente precisa compreender que campanha ela não acaba. E a rede social e todas as ferramentas que a gente está falando que existem aí, estão aí para isso. Estão aí para facilitar. É exatamente isso. O que a gente, voltando lá, todo o nosso começo da conversa, é assim, a gente tem infinitas possibilidades. Infinitas. Se a gente fala assim, eu vou fazer uma campanha só com o TikTok. Cara, foca no TikTok, faz o melhor. Eu vou fazer uma campanha só com o meu WhatsApp. Cara, foca no WhatsApp. Se você só tem condição, foca no WhatsApp, faz o melhor do WhatsApp. Mas faça o melhor o que você fizer. Porque quem muito abraça, pouco aperta. O cara, eu quero fazer Twitter, não sei o que. O que adianta? O cara tem Twitter, não fala nada no Twitter. De que adianta? A gente trabalha com isso, a gente é obrigado a ter isso tudo. E até tem que, deixa eu botar uma frasezinha lá no meu Twitter, porque já tem uma semana. A gente precisa, porque a gente precisa se movimentar nisso, a gente precisa estar lá dentro. Agora, para um político, se ele se dispõe a estar lá, ele precisa pelo menos saber. Deixa eu ver quem foi que falou de mim essa semana. Deixa eu ver se alguém falou, alguém do bairro que eu defendo, alguém da bandeira. O que estão falando da bandeira que eu defendo? De esporte. Vamos ver esporte, que estão falando de esporte aqui na minha região. A gente precisa compreender isso, a gente precisa monitorar isso e viver bem isso, cara. Porque, na verdade, a gente precisa levar essa política mais a sério, cara. Infelizmente, não é o que está acontecendo por esse Brasilzão todo. A gente está se profissionalizando, os profissionais de marketing estão aí, correndo atrás, estudando, analisando, vendo números. A gente luta. É engraçado que cada vez mais tem mais pessoas que são sabedoras da política, né? É duro você compreender alguém que chegou em 2016, 2018, nesse processo de paraquedas, e que antes disso falava que nem gostava de eleição, nem votava em ninguém, né? E estão compreendendo. Então, assim, às vezes as pessoas não sabem nem o que faz um deputado federal. Às vezes a pessoa não sabe nem qual é o papel de um senador, né? Às vezes a pessoa não tem nem noção do que é aquela Praça dos Três Poderes, da representatividade que é a cidade de Brasília. O que é Brasília, né? A ponto de pessoas quererem destruir isso. Isso. Lamentavelmente. Então, assim, é isso que a gente vive. Então, assim, cara, são coisas inconcebíveis. Aquele negócio assim, você entraria para destruir um hospital, uma escola? Tá falando da mesma coisa. Tá falando da mesma coisa. Ah, porque os políticos que estão lá são tudo banana, são tudo... Cara, vota diferente. Faz diferente. Não é quebrando tudo. É votando diferente. O resultado disso é votando diferente. Ah, porque o povo é que vota. Vai convencer o povo. Você tem 45 dias para dizer, ó, não vale, não vale, não vale, não é, não é, não é. Convença. Quebrar, brigar, confusão, esquece. Acabou a eleição, respeita o resultado, a urna está ali, respeitou o resultado, acabou. Vamos viver. Daqui a 4 anos a gente tem outra possibilidade. Daqui a 2 anos, né, a gente tem mais uma boa que vai dizer muito sobre o que é daqui a 4 anos. Né? 3 anos. 1 ano, 3 anos agora para a gente. A gente precisa entender isso. Então, de nada adianta a gente usar as ferramentas, a gente ter tudo isso se a gente não tiver conscientização. Talvez um político até seja inteligente, queira usar essas ferramentas exatamente para poder ter esse diálogo, para poder convencer mais pessoas, para poder trazer pessoas que pensam mais como ele. E eu acho que esse é um caminho. É um caminho. Assim, o que a gente vai usar, o que a gente vai fazer, vai depender do político, vai depender da cidade que a gente vai atuar, vai depender da história que a gente vai querer contar. Né? A do super-homem, a gente já sabe que está fadada a fracasso. Né? Mas se o cara quiser ser o super-homem, quiser que a gente conte essa história, eu vou dizer, está errado, mas vamos. Afinal, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é isso? Exatamente, Paulo. Maravilha. A gente tá aí já com 1 hora e 5 minutos de live. A gente falou 40 minutos. Mas já tem, mas já tem. Paulo, eu quero agradecer, tá? Realmente foi uma aula que a gente teve aqui nessa noite. E já quero te convidar para a gente continuar esse bate-papo, porque por limitação de horário a gente vai ter que parar aqui, mas a gente tem muito para falar nesse universo aí de tendência, de marketing digital, de marketing político, e o feedback aqui tem sido muito bom dessas lives, a de hoje também foi muito boa, e eu já te convido para a gente repetir essa live aí daqui a um mês, daqui a um mês e pouquinho. Na hora que você quiser, meu chefe, eu estou aqui à disposição.
Eu acho que esse é um caminho que todos os profissionais que trabalham com marketing político precisam tomar. A gente precisa dialogar, a gente precisa conversar. A gente não está aqui para defender bandeira partidária, a gente não está aqui para defender político nenhum, a gente está aqui para defender uma forma correta de se fazer o marketing político. Se a gente não se defender, se a gente não se ouvir, se a gente não conversar com esses personagens que fazem isso acontecer, a gente vai ser engolido, cara. Como está sendo engolido por muita gente que chega aí dizendo que é fera, que faz, que um celular em pé, um celular deitado ganha uma eleição. A gente não pode com isso. Acabou isso. Então, assim, ou a gente senta e conversa e vai ter diálogo e vai conversar mesmo e provocar as pessoas. É de provocação que o ser humano vive. A gente vai provocar, se ela gosta de briga, vou provocar aqui, vamos lá. Vamos provocar para ver até onde é que vai. A gente precisa disso. Então, a hora que vocês quiserem, cara, estou à disposição. Na hora que estiver aqui em Salvador, só falar. Se eu chegar também por aí, eu lhe aviso. Com certeza. Viu? Mas estamos à disposição. Infelizmente, eu não vou estar em Brasília esse final de semana. Mande um abraço lá para o professor Vitorino, para a professora Natália. Viu? Mas muito bom. Sim. E Brasília é maravilhoso. Aproveita, curta bastante, vai lá visitar Brasília, que você já conhece, né? Já conhece. Vai visitar Brasília. Revisite sempre. Que, assim, eu tive o prazer de morar 4 meses lá no Distrito Federal, na eleição passada. Então, assim, para mim é fantástico você viver onde acontece de fato a política. É muito bom. E é isso aí, cara. Estou à disposição. Na hora que quiser, cara, só falar que a gente abre aqui a live. Se eu não estiver por aqui, faz. Onde eu estiver, faz essa live. Vamos. Viu? Vamos fazer sim. Vamos fazer sim. Paulo, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado a todas e todos que participaram nessa noite. A gente vai encerrar por aqui, mas já a gente anuncia aqui no nosso CT de Marketing Político a próxima live que a gente vai ter já na próxima semana. Assim que a gente voltar de lá de Brasília, a gente já faz uma live nova. E mais na frente, a gente tem uma nova live aqui com o Paulo. Gente, obrigado, boa noite e fiquem com Deus.